Olá pessoal, conversa de viagem. Hoje é dia 8, sábado. Ontem eu estou em Berlim, capital alemã. Ontem eu estive em Lutherstadt, Wittenberg, onde nasceu o protestantismo, onde foi feita a reforma protestante, principalmente por instrumento de Martinho Lutero. A primeira impressão que chega aqui, salta aos olhos, principalmente para nós brasileiros, é a organização daqui de Berlim, da Alemanha, enfim. Tudo funciona devidamente, tudo é limpo, organizado, as ruas todas limpas. Você não encontra pedintes, mendigos, enfim. O trânsito é organizado, não tem barulho, não há lixo, não há sujeira, não há pichação, não há mau cheiro, enfim. Tudo belo, bonito, coisa de cinema, sabe? Há uma riqueza, uma pujança muito grande aqui. Enfim, pode-se dizer que, de certa forma, que Berlim é uma festa. Mas isso é materialmente, porque espiritualmente ela agoniza. A maioria das pessoas não creem, são ateias, e há um oco espiritual. Você sente aqui que é algo, para quem é crente, você sente que há um vazio, há um materialismo muito grande, um imediatismo. As pessoas não são espiritualizadas de forma geral, e quando são de forma pagã. Pois bem, hoje cedo, quando eu fui a Hauptbahnhof, Berlim, que é a estação central de trem, chegando lá, debaixo daquela arquitetura, tem vários níveis abaixo de escadas rolantes, assim, de uma pequena cidade subterrânea, que é a estação central, que é enorme aquilo lá, e tudo bem organizado, tudo limpo, tudo lindo, com luzes, bem organizado. São shoppings, né, que tem lá, e vários trens, né, obviamente. Para cair um pouco a minha autoconfiança, assim, um certo orgulho do sangue germânico, né, Deutsch, o trem atrasou. Que decepção. E eu já estava pensando em reunir aquela alemoada. Olha, vamos dar um jeito isso aí, se é no Brasil a coisa pega. Porque não é possível admitir que o trem atrasou 4 minutos. Era para ele chegar às 8h28, chegou às 8h32. Não é concebível uma coisa dessa, não é aceitável realmente, né? Mas enfim, estou de boa, sou estrangeiro aqui, vamos lá. Eu tinha reservado em primeira classe essa viagem de trem. Chegando lá, eu entrei no trem e escolhi um lugar, um assento com uma mesa, tudo bonito, confortável. E eu imaginei, no alto da minha ignorância, que quem chegasse primeiro vai pegando os melhores lugares, né? Foi o que eu fiz, e eu estranhei que outras pessoas não estavam fazendo isso. E aí que eu tive o grande insight, o lampejo brilhante de verificar que acima havia números, a numeração de cada assento, e que na minha reserva não havia números. E então eu me dei conta que talvez não fosse tão simples assim, e de fato depois eu confirmei que não foi feito corretamente a minha reserva. Eu estava sem um número, né, sem o seat number, então eu fiquei avulso. E foi uma sensação muito ruim, muito desconfortável, porque de certa forma as pessoas estavam, parece que, vendo, estava escrito na minha testa, que eu estava usando uma grande camiseta dizendo em alemão que eu não tenho um número reservado, né? Eu não tenho um banco reservado, né, dos passageiros. Foi desconfortável porque eu era o único praticamente naquele vagão de primeira classe que eu estava em pé. E eu, ao mesmo tempo, estava atrapalhando algumas pessoas, alguns transeuntes de passar. Então, no corredor, naturalmente parece que fui sendo enxotado delicadamente, por assim dizer, até o final do vagão, onde eu fiquei num corredor no hiato, assim, no liame entre um vagão e outro. Eu fiquei num limbo, na verdade, né, que era o banheiro, sanitários, né. E eu pensei, bem, menos mal, pelo menos acho que daqui não vão me tirar, né? Ledo engano, porque eu estava escorado em pé, em frente à porta do banheiro feminino. E algumas senhoras foram lá entrar e até me olharam esquisito, estranho, tipo, quem é esse tarado que está aí há muito tempo aí em frente.
Foi muito desconfortável, eu me senti realmente humilhado e, pra falar a verdade, foi uma sensação quase de... Eu me senti uma criancinha com vontade de chorar, tipo, me deixaram no canto do castigo, no canto do pensamento, tipo, pô, gente, misericórdia, tudo que eu fiz de errado foi entrar num vagão aqui sem número do banco, né? E eu tentei fazer, eu fiz a reserva, tudo, mas não deu certo pelo jeito, né, no Brasil. E até que eu pensei que chegou a fiscal do vagão, uma senhora alemã, bem deutsche, séria, circunspecta, assim, uma cara meio sisuda, de poucos amigos, né? E eu pensei, bem, agora vamos resolver isso, né? Ou não. Eu pensei, não, o pior que vão fazer, acho que me enxotar pela janela do trem, ou vou ter que ir em cima, né? Ou, na pior das hipóteses, eu vou sentado dentro do banheiro, né? É o banco que me reserva, né? Lá na latrina, né? E a mulher alemã, ela, do jeito típico alemão, eu perguntei, falei a minha situação em inglês, e ela falou que, em inglês, ela me respondeu que não, que essa passagem não é uma passagem, é só uma reserva e que eu não tinha número de banco. Eu pensei, sim, isso eu sei, mas como é que eu faço para resolver agora? E ela só me disse isso e rispidamente se despediu, né? Eu pensei que ela ia cuspir em mim, né? Porque o alemão já é meio ríspido. Ela, Rauf Isenazem, né? Tipo, quase querendo cuspir na minha cara. Rauf Isenazem. Ok, fiquei lá, humilhado, quietinho no meu canto, e até que cheguei em Lutherstadt Wiedemer. Gente, aquela cidade, aquele lugarejo, é uma cidade, o que eu posso dizer? Olha, eu sempre assim, eu tive um senão, algumas igrejas evangélicas, assim, alguns pastores costumam dizer, ter uma referência, uma metáfora da Nova Jerusalém, o céu, né, como se fosse uma cidade mesmo, onde pavimentada em ouro, onde as ruas seriam de ouro, onde as casas seriam bonitas e tal. E eu sempre tive um senão com essa imagem, assim, porque eu penso, não, o céu é muito mais que uma cidade. Por mais que seja bela essa cidade, o céu, Deus é mais criativo que o homem. Não há cidade, por mais que seja pavimentada com diamante e ouro, não há cidade comparada ao céu. O céu deve ser muito mais bonito que qualquer coisa na terra, né? Então o céu não pode ser uma grande cidade, bela cidade, não pode ser um país bonito. Ele é mais do que isso, ele é mais do que um planeta para mim, o céu, né? Mas sabe que eu comecei a rever meus conceitos. Eu pensei lá com o Pai do Céu, olha, se o céu for uma cidade, deve ser mais ou menos parecido com isso, tia. Que essa Lutherstadt Wiedemer é linda de cair o queixo. É fora de série. Tudo assim, se Berlim já é bonito organizado, Lutherstadt Wiedemer é uma daquelas cidades bucólico-urbanas. Ela conserva aquele aspecto campesino, tudo calmo, tranquilo, mas ao mesmo tempo tem modernidade. As fachadas são novas, tudo bem pintadinho, tudo moderno, com tecnologia, tudo funcionando bem, tudo bonito, aprazível, confortável, sabe, aconchegante. É uma cidade para tu caminhar ao ar livre e não querer sair de lá. É uma terapia, é um spa ambulante lá, a céu aberto, fora de série, enfim. E o que acontece? Eu tive algumas informações do meu guia, é um historiador, teólogo, alemão, e por fonte extraoficial, é difícil encontrar essa informação, que Lutero foi revolucionário, foi genial, mas ainda assim teve o seu lado humano, seu homem do tempo. Segundo a informação dele, que estudou, e não teria porquê, e é teólogo, não teria porquê motivos, algum motivo de dolosamente informar isso. Pode estar equivocado, mas não descarto, mas é de se pesquisar que Lutero teve o seu lado humano, no sentido que ele consentiu com a tortura daqueles que eram suspeitos de heresia, de bruxaria, de feitiçaria, que estariam sob a opressão do inimigos, do diabo, enfim, demoniadas, enfim. Ele consentiu teria consentido até mesmo com a execução dessas pessoas em praça pública por fogo, e não fogueira, fogo lento, é uma morte lenta, horrível, demorada, muito excruciante. Eu estive no local, cheguei a parar e a orar 1 minuto em silêncio por aquele local que poderia estar amaldiçoado, o mundo espiritual, porque imagina quantas vítimas naquele local.
e sob consentimento, aprovação de Lutero. Isso é uma informação extraoficial de um historiador teólogo alemão daqui, né? Então, que tem conhecimento de causa. Feito esse parênteses, não sei se é real, mas não é de se descartar, há, sem dúvida nenhuma, muito a agradecer a Lutero, que deu um novo link, né? Uma nova reforma na fé, né? Eu diria que até para nós crentes evangélicos é quase chovendo uma olhada, não teria por que explicar muito do que foi, mas o que eu gostei muito foi a questão de que realmente Lutero via cada convertido, cada crente como um padre em potencial, podendo exercer o sacerdócio, os sacramentos, um batizado, ou até mesmo pregar. Então, isso vem bem ao encontro do que eu penso como uma igreja ambulante e pluralista, fora do templo, levando a palavra e a ação assistencial para os mais frágeis, fragilizados, com todos os seus membros participando, inclusive da palavra, participando da pregação entre si, com a supervisão, depende, obviamente, do ministro, enfim, do servo. Eu vi o precursor da diaconia, que é esse atendimento, né, ao público em geral, junto com a palavra de Deus, claro, e outras coisas muito interessantes. A casa de Lutero era uma das poucas que tinha aquecimento, ele tinha a proteção do rei, ele foi o homem certo na época certa, né? O rei também tinha interesse, porque Lutero foi genial, e isso trazia estudantes que pagavam bem para estudar, para ouvir o grande mestre Lutero. Em uma sala ele tinha mais de 200, 300 alunos para aprender com ele teologia e outras matérias. E ele contou com o apoio de grandes homens sábios também, filólogos, pessoas que sabiam muito bem o hebraico, o aramaico, o grego, enfim. E o que acontece? Na sua casa, Lutero ele abrigava muitas pessoas para ter uma certa coinonia, para se aquecerem, era muito frio, e discutirem entre si questões de teologia e da Bíblia, né? Isso é o que eu vejo que deve ser o mais próximo de uma igreja aberta, plural, circular, em que as pessoas possam contar a sua realidade, como eu acredito que Jesus Cristo fazia com os apóstolos ao final do dia, discutindo como é que foi seu dia, quais as suas dificuldades, quais as suas vitórias, suas dúvidas, para cada um ler um versículo da Bíblia. Acho que é assim que a igreja poderia funcionar, como se fosse uma espécie de um formato circular do AA, dos Alcoólicos Anônimos, mas com um enfoque, claro, evangélico. Eu vi outras coisas, aprendi outras coisas, fora de série, é formidável, mas enfim, o tempo aqui, não vou me alargar muito, me estender muito, né, nessa gravação. No retorno, a minha grata surpresa, né, eu tentei reservar um número desta feita lá na estação, não consegui. Ela falou, a mulher que me atendeu disse que estava lotado. Pois bem, eu já resignado, fui humildemente, se eu conseguir ficar em pé sem que ninguém me olhe atravessado, querendo me expulsar pela janela, já é um grande avanço, né? Pois chegando lá, quando a outra fiscal, uma nova fiscal, pegou meu ticket, minha reserva, que não tinha número, mas ela falou, olha, o teu vagão é o de primeira classe, aqui não é, tu queres ir àquele? Eu perguntei se eu quero ir, nessa altura já é uma grande opção, é claro que sim. E eu fui, e atravessei, passei o restaurante, tudo, fui indo para um outro vagão, e parece que as pessoas estavam me olhando agora com um novo aspecto, tipo, olha, está indo para a ala VIP do trem, né? Parecia ser, ou é coisa da minha cabeça, sei lá. Mas o olhar foi outro, com certeza foi, né? E eu cheguei lá, tinha mesa, tinha tudo, bancos disponíveis, tudo confortável. Veio uma senhora agradável, simpática, me oferecer cerveja, e eu, boca aberta, recusei. Cerveja alemã, né, por causa que tem álcool, né? E, enfim, o tratamento foi outro, né? E como é bom quando a gente é tratado bem, né? Isso foi, de certa forma, foi um tratamento de Deus, né? E eu lembrei daquela passagem, aqueles que se exaltam serão humilhados, aqueles que são humilhados serão exaltados.
quando você vai a uma janta, não sente ao lado nas principais posições, né? Pode ser que seja convidado a ir mais para o fundo, né? Você será humilhado. Por outro lado, se você fizer o contrário, pode ser que você seja convidado a se aproximar dos principais, dos ossos principais, né? Jesus falou assim. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? E, então, como é bom você ser bem tratado e como é importante você tratar bem as pessoas. E como é bom você saber que se você é humilhado, não merecendo essa humilhação, é porque tem coisa de Deus aí. Deus está preparando. É bom você sofrer, padecer a humilhação que vem de Deus, que Deus permite. É Deus tratando o teu coração, vem coisa boa aí. É o que eu penso. E por outro lado, também faz pensar que dessa pujança, dessa opulência aqui alemã, que se afasta, eles estão ocos espiritualmente, você sente isso. Assim como eu senti uma energia muito forte, muito grande, assim, uma carga espiritual muito grande, muito bela em Jerusalém, em Israel, eu senti um oco, uma opressão, um vazio que me perturbou aqui na Alemanha, em Berlim, e veio a ser confirmado. Eu confirmei com o meu guia, de fato, as pessoas não creem, as igrejas são poucas e são vazias, as pessoas vivem mais para o mundo mesmo, para o materialismo. E aquela história, né? Eu acho que foi o salmista, Davi, não lembro, que falou que duas coisas, o profeta que falou, duas coisas eu te peço, Senhor, que eu não seja pobre a ponto de roubar e ofender a teu nome, e que eu não seja rico a ponto de perguntar quem é Deus. E é justamente o que acontece, são os dois extremos. Quem está muito na necessidade é capaz de fazer coisas erradas para sobreviver, e aquele que está muito bem é capaz de esquecer de Deus. E é o que está acontecendo nesse lado da balança aqui em Berlim, na Alemanha e na Europa como um todo. Igrejas estão fechando. As igrejas aqui luteranas no Brasil que recebiam um apoio das igrejas luteranas, principalmente alemãs, não estão recebendo mais. Por quê? Não é que a Alemanha esteja em crise econômica, não é porque não tem mais dinheiro para mandar para o Brasil, não. É porque não tem mais interesse mesmo. As pessoas estão deixando de crer, de frequentar igrejas. Há pouca membresia aqui na Europa. Então é nesse sentido que está faltando suporte da Europa para o Brasil. Talvez agora seria necessário fazer o contrário, fazer a nova reforma, fazer o caminho inverso, mandar missionários brasileiros, sabendo alemão, para tentar converter, ajudar a conversão de jovens alemães que estão mais preocupados com videogames, com a balada, com ir ao shopping, coisas nesse sentido. Outra coisa, uma lição que eu penso é que eu penso que não peço riqueza, ser rico, eu peço para ser próspero. E próspero no sentido judaico, tzalah, no sentido de que, como Paulo diz, aprendi a viver na pujança e na escassez. Tanto quando sobra como falta, apesar das circunstâncias. Isso é viver bem com o que Deus dá. Independentemente das circunstâncias, adorarei o Senhor Jesus Cristo. Então, nesse sentido de ser próspero, de estar satisfeito, né? E conforme foi dito há pouco, né? Que não falte o pão, mas também que não tenha coisas demais a me atrapalhar, a tirar o foco, né? Coisas materiais, porque isso aqui é uma passagem, é um acampamento para a nossa casa, que é a casa celeste, a casa eterna, né? E a gente não possa desviar o foco nesse sentido, né? Então, por enquanto é isso, eu agradeço a quem está me escutando, um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A todos um grande abraço e Auf Wiedersehen! Olá, amigos, para terminar esse breve relatório, mais um dia na Alemanha, Berlim. Berlim é uma festa para os olhos, realmente é impressionante a beleza, a organização. Nas ruas só carro último tipo, carro de luxo, um mais bonito que o outro, mais interessante, tudo novo, absolutamente novo. Enfim, é um espetáculo a céu aberto, é realmente admirável assim
o grau de civilização, de organização, de beleza, de desenvolvimento, né, de um povo. Mas, como eu já disse antes, infelizmente, espiritualmente eles estão inversamente proporcional a riqueza material deles em relação à pobreza espiritual. Hoje eu fiz passeio, quer dizer, na verdade passei o dia caminhando nas ruas, né? Conversei com algumas pessoas quando eu almocei, enfim, quando fiz uns lanches, umas paradas, eu já aproveitava para conversar com locais e realmente eles estão sentindo a questão da migração, foram muitos refugiados. Só Berlim recebeu mais de 2 milhões de pessoas, é muita gente, né? E a Alemanha foi a que mais recebeu na Europa, né, de pessoas. Enfim, o que está acontecendo também? Hoje foi um passeio agradável, experimentei comida típica alemã, tomei uma cerveja sem álcool, muito boa, alemã, enfim, muito legal, muito interessante, né? Nos shoppings, nossa, tem cada coisa, cada novidade, e o que mais me chamou a atenção é que os preços super em conta, muito mais barato que no Brasil. Eu fiquei estarrecido. Como que eles conseguem ter tanta variedade, tanta novidade, tanta tecnologia, tanta coisa bonita, legal, bacana e mais barato do que no Brasil, do que nós pagamos lá no Brasil? Claro, uma das coisas a gente já sabe, a questão dos impostos, mas fora isso, enfim, a diferença é absurda. Você vai no supermercado, eu fui, você vai, por exemplo, comprar um suco. Tem vários tipos, de várias marcas, de várias frutas, e você escolhe uma só fruta, seja lá, por exemplo, que eu gosto de maçã. Tem vários tipos, assim, da maçã, da época que foi colhida, enfim, e tudo por um preço super em conta, mais barato no Brasil, mais barato do que comprar refrigerante no Brasil. É um absurdo, assim, eu fico, né, estarrecido, é impactante esse negócio. Hoje eu tive também gostei eu provei o meu melhor apple strudel que eu já comi na vida, né? Foi uma torta de maçã feita na hora, artesanal, num barzinho local, comida local, nada demais, a pessoa fez na hora para mim, acompanhado de um sorvete, né? Então uma torta quente de maçã ao lado de um sorvete e um chantilly também artesanal, não era enjoativo, não era muito doce, enfim, olha, saborosíssimo, era um espetáculo. Mas o que me chamou mais a atenção hoje foi que a certa altura eu vi esse povo todos, não, sabe, esse desenvolvimento. Eu só encontrei alguns mendigos, migrantes, diga-se de passagem, né, imigrantes, no centro, bem no centro, onde há uma multidão constante, né, um cardume, por assim dizer, né, um fluxo muito grande de pessoas na Alexanderplatz, é no centro de Berlim, o ponto de referência, né, uma landmark. E o que acontece? Fora isso, tu não encontra pessoas pedindo na rua, tu não encontra sujeira, barulho, nada. Enfim, ela é admirável, né, em toda ela. E o que acontece? Mas eu senti, em certo momento, espiritualmente, eu senti que estava fraco. Hoje é sábado, Shabbat, e eu pedi licença a Deus para que eu pudesse fazer compras, realizar negociações com dinheiro hoje, mas eu guardei o jejum, enfim. E o que acontece? Eu sentir fome espiritual de orar. Eu fui em alguns shoppings e eu sentia aquela sensação de tipo, poxa, eu fui numa espécie de templo do consumo deles, onde havia multidões nos shoppings, né? E, no entanto, eu não vou no templo orar, não vou ao templo do meu Deus, eu não vou me abastecer espiritualmente. Eu senti fome e sede de orar, eu preciso orar, eu senti isso no meu coração e eu procurei uma igreja para orar, qualquer igreja, qualquer tipo, fosse igreja católica, não importa, eu precisava entrar em silêncio numa igreja e orar, e junto com outras pessoas orando. Eu procurei e pessoal, eu não encontrei igrejas, até que eu, mesmo cansado, eu muito esforço, encontrei uma igreja bonita, fui lá, até eu tirei fotos, filmei, e tem a propaganda externa até dos 500 anos da Reforma, de Lutero e tal. E quando eu entrei, qual foi a minha triste surpresa? A igreja era um museu. Não havia bancos para orar, havia apenas algumas cadeiras de palestra no auditório. Era uma passagem só para turistas. Eu procurei, falei com a mulher assistente, a senhora, eu estava procurando uma igreja para orar. Eu precisava orar. E ela não soube me dizer onde havia. É triste, é muito triste. A Alemanha, a Berlim como um todo, e pelas informações que eu tenho, a Europa no geral, tem essa triste e preocupante realidade. Há uma fartura muito grande, material,
há um consumismo, mas ao mesmo tempo há uma banalidade da vida, um imediatismo, não há espiritualidade, não há religião, não há fé, não há procura da verdade bíblica, não há as pessoas com sede e fome do Evangelho. Parece que nós estamos diante de dois extremos. Enquanto as pessoas com sérias dificuldades, pessoas pobres, com restrições materiais, elas se questionam onde está Deus, e essas pessoas, quem sabe, Deus queira, elas conseguem encontrar Deus porque elas têm fome e sede de Deus, elas procuram uma resposta para suas vidas, suas dificuldades, então elas baterão e a porta será aberta. Elas estão procurando, elas têm necessidade. Por outro lado da balança, nós temos pessoas com fartura que se perguntam: para que Deus? Para que acreditar em Deus? É muito triste aqui. Como eu disse, é uma festa para os olhos. É muito legal, de certa forma, tu viver aqui, enfim, ter acesso a tantas facilidades, a tanta beleza aos olhos, mas espiritualmente isso aqui é um deserto, é muito triste, né? Fica aqui o meu recado, muito obrigado, um abraço. Dank und auf Wiedersehen.